Olá, eu sou a Ana e hoje vou reagir a uma casa de praia. Escolhi o vídeo ontem, portanto vamos ver o que é que sai daqui. É do canal AD Architectural, é assim, não é? Não, Architectural Digest. É este o canal de YouTube. Eu depois coloco o vídeo para poderem ver completo, porque aqui eu só mostro alguns segmentos do vídeo. Mas eu tenho que partilhar uma coisa convosco, eu vou colocar um marcador para passarem para a parte da casa, que eu não tenho interesse nisto, eu vou só divagar um bocadinho sobre a Jane Austen, ou sobre adaptações e coisas assim. Quer dizer, vai ser muito curtinho. Basicamente, eu estava à procura do vídeo, não é? Para abrir, e é claro, o YouTube mostra-te uma série de outras coisas que é para ficares o máximo de tempo no canal, não é? E eu, de facto, cedi e cliquei num trailer de um filme que vai estrear em outubro deste ano, que é baseado no livro da Jane Austen, Sensibilidade e Bom Senso. Estive a ver o trailer e achei-lhe alguma piada. E pensei, isto tem algumas, parece-me ter algumas coisas em comum. Opá, um trailer não dá para muito, não é? Não dá para ter assim muitas certezas de nada, mas pareceu-me pelos os atores que escolheram e tal, e por algumas imagens que vi, que é parecido com uma série que saiu agora há pouquíssimo tempo, que se chama The Other Bennett Sister, que é baseado numa das personagens do Orgulho e Preconceito. Portanto, nesse livro há 5 irmãs e há assim 2/3 que são mais relevantes para o desenvolvimento da história, e depois há outras 2 que não têm tanta, enfim, tanto protagonismo, que é a Kitty e a Mary. E aqui eles pegaram na Mary, que das duas é aquela assim um bocadinho mais, digo eu, mais difícil, pronto, mas também mais interessante, porque não é assim, ela é muito diferente das outras irmãs, de facto, e mais religiosa, mais moralista, mais circunspecta, não é tão bonita, enfim. Então eles decidem pegar nela e fizeram uma série baseada, quer dizer, acho que primeiro foi escrito um livro, não sei quem é a autora, não fui ver, não fui confirmar. E depois, baseados nesse livro, fizeram a minissérie. E eu desconfio sempre um bocadinho disto, mas fui ver, tenho sempre muita curiosidade quando é o universo da Jane Austen. Gostei muito da série, gostei muito do desenvolvimento das personagens, os atores que escolheram são naturais, têm um ar muito, sabem, não são, alguns não são convencionalmente bonitos, mesmo a Mary, e eu gosto disso, é uma coisa que até eu estou a ver e estou a achá-la cada vez mais bonita ao longo da série, também por causa do que acontece à personagem. Eu acredito muito nisso, até porque já conheci pessoas muito bonitas que depois, enfim, não se revelaram assim tão boas pessoas, e parece que há uma... Tu podes ser objetivamente bonito, mas há às vezes uma fialdade que desce quando não és grande pessoa, pelo menos eu sinto isso, e é isso que eu noto em mim. E o inverso também. Quando às vezes conheces alguém que não é convencionalmente bonito e depois vais conhecendo melhor a pessoa e de repente ela vai ficando mais bonita. Enfim, à parte. Mas eu gostei muito da série. Achei que estava bem esgalhada e muito, entreteve-me imenso. Eram episódios muito curtos, isso é assim a única coisa que eu tenho a criticar. Gostava que fosse um pouco mais desenvolvido cada episódio, mas eu acho que em termos da história geral, acho que está bem desenvolvida e gostei imenso de ver a série. E este filme, não sei, mas pelo trailer pareceu-me que tem mais emoção. Eu vi uma apreciação de alguém que faz sobretudo os vídeos sobre séries, filmes, etc, que se passam em determinadas épocas históricas, e ela, como acho que é da área da história e sobretudo da história do desenvolvimento da roupa e do tipo de roupa que as pessoas usavam, etc, etc, ela faz uma análise nesse sentido, mas depois mistura também outra história, porque estes assuntos nunca são estanques, entrelaçam-se sempre. Porque é que se usava aquele tecido e não outro? Porque é que se usavam estas cores e não outras? Este formato era mais apertado, era mais livre. Tudo isso está interligado com o que se está a passar, não é? Socialmente, historicamente, economicamente, quais são os materiais disponíveis, etc, etc. Então acho um assunto muito, muito interessante. Pronto. E ela fez uma análise e disse lá uma coisa à dada altura que eu achei muito interessante, que foi... Ela gostou muito da série The Other Bennett Sister porque as personagens sentem, não estão tão controladas, vamos lá, porque às vezes nas outras adaptações eu sinto isso, que é tudo muito direitinho, tudo muito certinho, e eu gosto disso. Eu não vou dizer que não. Eu gosto desse lado que parece que está tudo muito arrumado e tudo muito calmo e tranquilo e tal, apesar de tu perceberes que há um turbilhão dentro das pessoas, mas aquela aparência de tranquilidade, tudo muito... É isso, é a ordem. No meio deste caos que é a nossa vida neste momento, não é? Pronto, essa ordem acho que dá-me alguma calma. E uma coisa que ela notou na série The Other Bennett Sister é que as personagens são mais...
cometem gafes, dizem disparates, são mais humanas no seu trato umas com as outras, a forma como dançam, a repetir a roupa, sei lá, e outras coisas enfim, de comportamento e de relação e socialização. Não é? Nesse trato social de relação uns com os outros, que é mais humana, que não é tudo tão controlado, que é mais realista. Porque essas pessoas também teriam esses desejos e nós vemos muito à distância, não é? Mas são seres humanos, nós como seres humanos não mudamos assim tanto. A tecnologia avançou muito e aquilo que temos à nossa disposição e temos outros princípios e também sabemos mais coisas, etc, etc. Mas, como ser, não é? Aquilo que nós sentimos, as emoções que sentimos, isso não mudou assim tanto. E então que ela notou isso e eu pensei, isso é verdade, de facto. E pareceu-me neste trailer do filme que vem em outubro que será também mais por aí, que as personagens serão mostradas a uma luz mais humana e não tão controlada. Talvez, mas não sei, não vi o filme, eu espero que seja bom, sinceramente, estas adaptações todas, a minha favorita do Sensibilidade e Bom Senso é de 1995, que é com a Emma Thompson, exatamente, e com a Kate Winslet, é a minha adaptação favorita, gosto mesmo muito e revejo, volta e meia. Mas pronto, enfim, olhem, partilho esta novidade convosco, quem gosta destas coisas, pronto, apanhei aqui, não é, distraí-me e quis partilhar convosco. Pronto, então, agora vamos passar para a casa, portanto, isto é do canal Architectural Digest. Eu acho que eu conheço esta pessoa de algum sítio, pronto, ele é estadunidense, ou norte-americano, deixem-me só baixar aqui o som. Já estou aqui a ver muita luz, muita cor. Pronto, isto é uma casa mesmo ao pé da praia, aqui à beira das dunas. Ok, vamos começar num espaço que será um open space de sala, cozinha e zona de jantar, ou sala de jantar. Já temos aqui muita cor, aqui a cozinha com a ilha que depois também faz a divisão para a zona de jantar. É engraçado porque as cadeiras que estão aqui na zona de jantar parecem pequeninas, mas pode ser só aqui do ângulo. A cozinha parece bastante completa, vamos ver. Eles se calhar também vão mostrar... E mostrou aqui uma imagem que me pareceu de uma entrada, que é muito parecida com o vídeo da semana passada. Parece-me aqui uma zona de entrada para pousar coisas e pendurar coisas e etc. Mas já devem mostrar. Ok, tem aqui assim um piano de brincar, que é de uma criança. Deve ser uma filha. Muito fofo! Super colocado ali também de forma decorativa, acho piada. Aqui a cozinha, tudo bem, nada de extraordinário. O azul nas casas de praia é tipo um clássico. Pronto. Há aqui uma pintura que eu por acaso não estou a achar muita piada, mas pode ser que eles mostrem com mais pormenor. Madeiras muito claras nos móveis, também no pavimento, portanto é uma madeira que acaba por refletir bastante a luz, num sítio que já recebe muita luz. Eu vou ser muito sincera, está-me a meter alguma confusão as diferentes madeiras, porque temos a madeira... Quer dizer, não, eu não sei se o pavimento é madeira. Não sei. Pronto. A madeira dos móveis de cozinha e a madeira do teto têm cores diferentes. E a madeira da ilha, desculpem. Tem tudo de cores diferentes, parece-me um bocadinho demais, sinceramente. E depois o balcão, não é? Portanto, o balcão da ilha e o balcão aqui da cozinha é de um material diferente, mas parece-me que será porque isto é uma zona, pronto, de trabalho, vai-se molhar e tal. E aqui na ilha não temos nada assim, não temos um lava-louças, como às vezes existe, colocam nas ilhas, ou um fogão. Então tem que ser um material assim mais resistente. Não é o caso, então há mais flexibilidade. Mas eu honestamente, eu colocaria o mesmo material que está aqui, provavelmente colocaria aqui, mas não seria esta pedra azul, eu não sou muito fã, sinceramente. Não sei bem porquê, mas acho que é too much. Eu os azulejos azuis clarinhos acho alguma piada, mas portanto, o balcão da cozinha, eu não sei se não colocaria uma pedra ou só branca, por exemplo, com uns veios, não sei. Mas mesmo os móveis da cozinha, eu até acho que faria mais escuros. Acho que colocaria mais escuros, porque há tanta luz aqui. Pronto. E também para não haver tantas madeiras diferentes. Então acho que até pintaria de outra cor. Em termos de organização, parece funcionar bem, dá para circular em torno da ilha. Portanto, a cozinha é um espaço que tem que ser muito funcional, portanto, há que respeitar aquelas medidas todas de distância entre os eletrodomésticos e o balcão, etc. Olhem este azulão que está aqui, que eu já percebi que tem ligação com o sofá. Parece que não tem mais ligação com o sofá. Mas aquele azulão que está lá fora no churrasco, não sei se não trazia aqui para dentro. Ai pá, não sou mesmo fã daquela pintura, desculpem. Eles mostram aqui melhor.
Não sou nada fã disto. É assim, não precisamos ser tão literais. De género, estamos na praia, uma pintura do azul, do mar, tipo, ok, vamos usar azul, mas... Mas pronto, mas isto é uma questão de gosto. É como tudo nestes vídeos, aliás, é tudo uma questão de gosto. Pronto. Acho que a única coisa objetiva é dá para passar, não dá para passar entre os móveis, tudo o resto é um bocado... Enfim, uma questão de gosto. Acho imensa piada a estas cadeiras altas assim de verga. Tem-se lá também rústico, que eu acho que funciona muito bem numa casa de praia, que liga com o assento destas cadeiras que estão na mesa de jantar. Eu vou ser muito sincera, eu não gosto muito, acho que tem um encosto muito baixo. Eu colocaria umas cadeiras... Parecem de brincar. Eu sei que não são, de certeza que não são. Será que é do ângulo? Mas pronto, enfim, eu colocaria umas cadeiras mais altas. Até porque elas têm esta cor tão viva e para terem assim um bocadinho mais de protagonismo. Se calhar a ideia é ter, pronto, elas serem quase o encosto da altura da mesa. Se calhar a ideia é para ter uma vista desimpedida lá para fora. Pronto, mesmo assim, eu não acho que causasse assim tanto transtorno se elas tivessem as costas um pouco mais altas que a mesa. Eu acho que assim fica pouco harmonioso, parece-me em termos de proporções, não me parece encaixar muito bem. Mas em termos de cores, gosto. Pronto, mesa lá fora. Ai meu Deus, isto é tudo tão rápido, cá dentro, lá fora, não sei o quê. Isto é muito bonito. Essa ligação imediata com a natureza, não é? Isto é aonde? Os Pinheiros, isto até parece poder ser cá em Portugal. Deixem ver, não deve ser. Não. Hamptons, ok. É uma zona de gente rica, acho eu, nos Estados Unidos. Não sei. E gosto imenso destas peças em vidro. Parece vidro de Murano, que é uma zona... Eu acho que Murano... Eu acho que é uma zona em Itália. Não tenho a certeza se é a zona, se é a técnica, mas eu acho que é uma zona. E eles fazem assim umas peças muito reminiscentes disto e usam várias cores e com este formato assim muito orgânico. Faz lembrar, ok? E depois tem assim esta divisão, portanto o sofá cria a divisão com aquela zona de jantar, de cozinha e cria aqui também este corredor, porque é um sofá, daquilo que eu estou a ver agora, um sofá em L, mas pode ser, não sei, eles vão mostrar outra vista desta zona, diria eu, mas depois ajuda a criar também aqui esta zona de passagem que é muito larga. Eu até dá para colocar aqui um móvel de apoio atrás do sofá, com uns candeeiros de mesa ou assim. Se calhar não é necessário, não vale a pena estarmos a encher de móveis só porque sim, pronto, se não serve nenhum propósito não vale a pena colocar. Mas há espaço, de facto. Aqui, estes tapetes soltos, eu nem tinha visto na outra imagem, não acho grande ideia em termos práticos. Eu acho que ia estar sempre a tropeçar ali naqueles tapetes. Eu faria um tapete corrido. Eu gosto de ter tapete na cozinha, sobretudo mais até na zona molhada, portanto junto ao lava-louças, mas eu faria um tapete mais comprido. Podia ser oval, nada impede, mas eu iria mais por aí do que ter dois tapetes, parece-me assim um bocadinho perigoso até, e em termos estéticos não me parece muito interessante. Ok, o sofá então está virado aqui para uma zona de lareira e de televisão. Eles mudaram de imagem outra vez. O sofá é de facto em L, parece-me que haverá passagem por aqui e depois por aqui. Por esta zona, não sei se há deste lado, pareceu-me numa outra imagem que está muito encostado ao móvel de onde está a lareira, e ao móvel à prateleira, pronto, à zona onde está a lareira, onde está a televisão. Em termos de proporções, acho que esta mesa de centro funciona muito bem, com estas formas orgânicas, o azul do sofá. Em termos de cores, acho que isto funciona tudo muito bem. Os cadeirões, apesar de serem verdes, não é? E terem assim umas listas verdes, parece que esta lista, eu não sei se calhar é um verde mais escuro, não tenho a certeza, mas parece-me um pouco azulado, parece-me combinar ali com o sofá também de alguma forma. São móveis baixos, não é? Portanto têm também isso em comum em termos de proporções, estão aproximados, muito estofados e mesmo que não tenha a lista azul, isto não tem que ter, os cadeirões, não tem que ter necessariamente uma ligação com o sofá. É mais fácil de ter aquele impacto logo visual das coisas combinarem umas com as outras, se existir essa relação entre um móvel e um outro móvel, seja a cor, seja o formato, seja o tamanho, portanto a proporção, etc. Mas não é absolutamente obrigatório. É o mais fácil para combinar, mas não é obrigatório, e como a sala é bastante colorida e há aquela mesa com cadeiras verdes lá fora e está tudo envidrado, há o verde ali dos pinheiros na paisagem, parece-me que são pinheiros, pronto. Há essa ligação também.
Portanto, acho que a coisa acaba por combinar. O único elemento que eu acho estranho aqui, ou os únicos, é este candeeiro, eu acho muito alto. Portanto, em termos de proporções, e acho que até criam assim um elemento disruptivo para a visão lá para fora. Portanto, eu colocaria um candeeiro só um pouco mais baixo. Em termos de objeto em si, acho bonito, mas acho muito alto. Talvez o colocasse aqui, nesta zona, mas pronto. Mas aqui, nesta mesa, colocaria um mais baixinho. E depois este elemento que está aqui encostado, pronto, eu não sei o que é. Em termos de cores, não fica assim tão mal, porque tem alguma ligação com a madeira do teto, esse amarelado. Parece-me haver também aqui um laranja no tapete, mas mesmo este tijolo também vai puxar um pouco. Mas enfim, como a casa é colorida, as coisas acabam por ligar umas com as outras sem... Eu fiz assim. Acabam por ligar umas com as outras. E tem muito espaço e, sobretudo, é muito arejada. Não é? Tem muito espaço, não está muito cheia. Tens um elemento aqui, um elemento ali, com uma escala talvez um pouco maior. Então, não fica demasiado. Não são demasiados estímulos. Se fosse um espaço mais pequeno, sim, mais escuro, mais fechado. Mas assim... Acho que a coisa acaba por funcionar melhor. Olha, mas é mesmo azul. Tem aqui uma risca azul. Pronto, assim é mais fácil fazer a ligação e ter essa sensação de harmonia mais imediata tendo uma ligação entre um móvel e o outro. Isto tem uma vibe assim um bocadinho rústica, não é? Com os materiais que estavam ali nas cadeiras altas que estão na ilha, nas cadeiras da mesa de jantar. Este tapete também tem assim um estilo um pouco rústico. Ok, esta é uma outra zona de estar e parece-me que é exterior-interior, portanto será talvez um patamarzito, uma varanda. Ok, é o sítio onde há um jacuzzi, acho piada, tem assim uns elementos, é isso, mais artesanais, mais rústicos, acho piada é isso. Pronto, nada de extraordinário, estamos a falar de um sofá em U virado para uma outra lareira e uma outra televisão, portanto eu suponho que isto dê para fechar esta zona. É assim, se calhar a zona não chove muito. Então é isso, o sofá está virado para a lareira e televisão, tem aqui uma mesinha de apoio centrada, não é? Neste quadrado que se cria no centro dos móveis, portanto parece-me haver assim uma circulação QB, boa, não é? À volta da mesa para chegar aos assentos. Este móvel atrás do sofá, eu se calhar faria só um pouco mais baixo. Pronto, acho que está um pouco acima das almofadas do encosto e eu acho que fica melhor se estiver mais ao nível não da almofada, mas das costas da estrutura do sofá. Pronto, então eu só baixaria um pouco, mas tudo bem, é muito simples, é isso, tem este aspecto muito rústico, muito artesanal, que eu acho que combina bem... Com as linhas muito direitas da casa, faz assim um contraponto, um contraste que eu acho que funciona. Eu gosto muito de estofos, não é? Tudo que seja assim muito estofado. Eu olho e penso logo, que confortável que isto deve ser. Eu não sei se eles vão mostrar esta parte, mas este interior com a pintura, que também vi um pouco lá em baixo, acho isto um bocado feio. Acho que se destaca demasiado, tem demasiado protagonismo. Acho que não é preciso, como já há muitos elementos com cor e tal... e com outros materiais, acho que não é preciso também estar a pintar as paredes com uns efeitos. E é um azul assim vibrante, um bocado forte. Eu escolheria um azul um bocadinho mais discreto ou não usaria azul de todo. Ele estava a dizer que gosta muito de cores, pronto, e tem de ser, uma pessoa para usar estas cores todas tem de gostar muito de cores. Mas aqui até funciona muito bem, não é? Porque o sofá está com tons neutros, o deck ou o chão, portanto é madeira, a estrutura do sofá é madeira. Este móvel que está aqui atrás, estão a ver, eu acho muito alto. Eu colocaria-o a este nível. Aqui, pronto, é madeira, mas as almofadas são... é madeira, desculpem. Portanto, a madeira é um elemento neutro, depois as almofadas são pretas, é uma cor neutra também, que vai combinar com muita coisa, vai dar bastante destaque às cores que se colocarem junto do preto, porque vai ajudá-los a vibrar mais, elas vão ficar ainda mais vibrantes. E é o que acontece com estas almofadas e com esta mesa de centro. E eu aqui acho que tem um bom equilíbrio na mistura das cores. E também senti isso lá em baixo, honestamente. Porque há muito espaço, há muita madeira, há muita luz, não é? E então acho que as cores têm espaço para respirar. Pronto, não fica muito pesado. Pronto, por exemplo, este quadro é muito colorido, é assim um bocado psicadélico. Não é muito o meu gosto pessoal, mas... acho que pode funcionar bem neste espaço, mas depois, juntamente com a parede pintada de azul e a própria parede tem um padrão, portanto não é um azul sequer liso,
Eu acho demais. Portanto, eu teria as paredes brancas, porque depois todos estes elementos já são muito coloridos. Portanto, eu teria as paredes brancas. Ou de uma cor lisa neutra, mas para aqui acho que funcionava bem o branco. Até porque depois também não acho muita piada ter assim a parede pintada e depois as caixilharias estarem brancas. Se é para pintar, então vamos pintar tudo. Agora, assim, depois também, porque é mais um contraste. É mais um elemento que cria contraste. Portanto, é mais uma dinâmica. Estamos a introduzir mais um dinamismo. Temos aqui muitas dinâmicas a acontecer. Muitas cores, muitos elementos, coloridos, vá. Eu acho que até em termos de colocação de mobiliário está bastante contido, está o essencial. Por exemplo, esta, eu não sei se chama pintura, ele deve estar a dizer, desculpem, eu estou a falar por cima dele, enfim. Mas parece-me muito mais interessante. Para já porque é um elemento numa zona de passagem e segundo é o único elemento. Não é? E está só circundada por janelas, paredes brancas e pronto, e muita luz. Não é? Então tu sobes as escadas e tens este elemento, então parece-me muito interessante. Ok, ali é a zona do quarto dos miúdos e depois temos aqui um outro quarto. Isto aqui é uma interpretação de uma pintura, é a pintura de um, como é que se chama? De um pintor japonês muito conhecido que eu agora não me estou a lembrar. Ai, não me estou a lembrar, desculpem. Depois eu hei de encontrar e depois coloco aqui no ecrã, pronto. E ele tem várias, não sei se são pinturas, agora não sei se são pinturas, são tipo serigrafias, agora não sei qual é a técnica. Pronto, mas ele tem assim, são umas ondas muito particulares, a forma como ele desenhava as ondas e tudo é muito particular. E estou a reconhecer e parece-me que isto é uma reprodução disso. Ou seja, eu não desgosto completamente de ter isto e ter as riscas. Parece-me um bocado excessivo, eu nunca escolheria ter tanta coisa a acontecer aqui, mas não acho que fique assim tão mal porque acho que as cores combinam muito bem. Depois onde eu acho que... Mas, por exemplo, até gosto mais desta manta e dos tons que estão nesta manta e que combinam muito bem com o azul da roupa de cama. Eu acho que isto é muito excessivo, é muito azul, não é? E depois em padrões diferentes, cores diferentes, mas eu, por outro lado, agrada-me este lado mais experimental. Tudo bem, temos outra lareira, meu Deus, mas faz assim tanto frio neste sítio. Se calhar faz. No inverno, pronto. Lareira no quarto, com uma banqueta aqui, tudo bem, a ter a sua utilidade. Aliás, está ali pousada uma mochila. Este setup muito clássico, cama ao centro, mesa de cabeceira em cada lado, um candeeiro, neste caso são os apliques por cima da mesa de cabeceira, que me parece que são direcionáveis. Muito clássico, muito simples, fica bem, não tem assim nada de extraordinário, portanto o interesse está todo na cabeceira e tal. Eu, honestamente, só voltando aqui um pouco atrás, mas espera lá, se calhar eles vão mostrar. Por exemplo, esta cabeceira, o que é que eu acho que está a acontecer aqui? Portanto, temos o sommier que é em madeira, é a mesma madeira que as mesas de cabeceira e depois faz esta moldura à volta da parte que está acolchoada, não é? Que tem o tecido às riscas. Eu não gosto muito desta madeira, mas também, ou seja, eu acho que se é para fazer esta mistura, vamos assumir, vamos pôr este padrão das riscas por cima deste papel de parede, eu não sei se é um papel de parede, acho que sim, das ondas. Vamos mesmo pôr aqui aquela barreira. Honestamente, eu não acho que funcione assim tão bem, por acaso. Acho que faz muito contraste, ou então pintava a madeira de azul escuro. Sim, esta madeira aqui. Mesmo que depois não fizesse grande ligação com o sommier e com a mesa de cabeceira. Provavelmente, porque eu acho que a cabeceira tem muito protagonismo, não é? É assim o ponto mais extravagante desta cama e deste quarto. Portanto, eu acho que daria uma atenção especial àquele rebordo. Entendo que se fundisse mais com o fundo e não fizesse este contraste, que acho que depois é demais. Lá está. Pronto, estou a ver. E mesmo vendo por aqui, eu em termos de arquitetura do espaço, eu percebo que depois deve ser para deixar entrar o máximo de luz e tal. Eu não sou muito fã de corrimãos de vidro. Não sou muito fã, mas percebo que acho que deve ser para deixar entrar o máximo de luz, ver o máximo lá para fora, não ter grandes obstáculos visuais, não é? Acho compreensível. Depois também o tapete, todos estes elementos têxteis, eu estou a adorar, eu gosto muito de têxteis, não é? Portanto, tens a mantinha, tens a mesa de cabeceira acolchoada, tens o tapete que abraça, não é? Está por baixo da... Ai, tem aqui o corte. Pois há pessoal que faz isto. Eu não acho muita piada.
Eu percebo que é porque, quer dizer, para que é que vais estar a pagar um tapete inteiro se depois parte do tapete fica debaixo da cama? Eu percebo isso perfeitamente. Eu acho que ele devia ser cortado para deixar pelo menos um bocadinho para dentro. Pronto, para aí uns 2 ou 3 centímetros para dentro e pousava-se a cama por cima e não tem este espaço entre a cama e o tapete. Que eu acho que fica um pouco... acho que não funciona muito bem. Depois, por outro lado, a própria cor do tapete. São mais azuis, têm os verdes, são azuis mais vibrantes, que eu acho que depois não têm grande ligação com o resto, apesar disto ser tudo azul, não é? Só são diferentes tons de azul. Mas, claro, eu acho que isto é demais, não é? Para o meu gosto isto tudo é um bocado demais. Mais uma vez, acho que não funciona assim tão mal porque tem muita luz e a estrutura é neutra. Parede, tetos, pavimento, as caixarias, é tudo bastante neutro. Então acho que a coisa acaba por funcionar por causa disso. Mas eu provavelmente escolheria um tapete liso, com uma cor lisa e iria para o azul, pois, provavelmente, não é? Mas fica um bocado esquisito se não for para o azul. Há outras cores que também estão aqui, o branco, assim um cinza. Ele tem assim alguns elementos decorativos interessantes. Por acaso, mesmo estas peças que estão aqui. Ele está a falar que ele, em conversa com o arquiteto que desenhou esta casa, cria essa ligação constante interior e exterior. Por isso é que temos tanto vidro, não é? E janelões tão grandes, etc. Isto é papel de parede, de facto. Ok, isto é um acesso que há de lá de baixo até esta zona de chuveiro antes de ele entrar no quarto. Portanto, ele estava a dizer que toma banhos todas as manhãs e todas as noites e depois quando chega, sobe as escadas, toma aqui um duchezito e entra no quarto assim já tirando a areia, essas coisas todas. Não tenho nada a dizer, parece interessante. Funciona, não é? Serve as necessidades. E depois tem mais um terraço em cima, não é? Mais uma zona de estar. Eu acho que estas zonas de estar estão bem conseguidas. Acho que elas funcionam muito bem. Gosto imenso destes elementos assim um pouco inusitados, um pouco artesanais e tal. Muita cor outra vez, mas acho que há aqui uma certa harmonia, porque a base é mais neutra, portanto este azul escuro, a estrutura do sofá e depois colocam-se então as almofadas que têm relação entre elas. Pronto, portanto não é uma coisa assim toda desconchavada e depois o elemento mais inusitado é esta manta que tem os amarelos, tem os vermelhos, etc, etc, que combina um bocado com o amarelo deste jogo que está aqui, que eu não sei se está a ser por aqui. Pronto, este é aquele elemento que me está a causar assim um pouco mais de estranheza. Depois, estes elementos do tapete, destes puffs, eu não sei se são puffs, vou-lhe chamar assim, a mesa de centro, redonda como é o tapete, pronto, acho que acaba por combinar, porque a mesa como é da cor desta barra do tapete, aqui estes elementos, os puffs, têm os azuis também, acho que a coisa acaba por funcionar. E como são objetos assim mais artísticos, acho que acabam por funcionar por si. Está ali uma estrutura amarela, é uma mesa de apoio, estava ali qualquer coisa, esta. É, uma mesinha de apoio amarelo, exatamente. Então cria essa ligação ali com a manta que tem um amarelo também bastante vibrante. Ainda assim, não sei. Mas tudo bem, está dentro do tema do resto da casa, não é? Muito colorido, muito vibrante, muito alegre, brincalhão. Ele estava a dizer essa parte, não é? Esse lado mais experimental e brincalhão do uso da cor. Isso também é interessante. Ok, afinal vai mostrar o quarto dos filhos. Eu percebi que não ia mostrar. Eu não gosto nada destas portas, a sério, acho um bocado feias, são super altas, não é? E depois estas caixarias, acho isto feito. Vou ser muito sincera, eu teria as mais baixas, com os 2 metros de altura standard, não percebo porque é que elas têm que ir até ao teto e depois ter ali aquela caixaria horrorosa, eu pelo menos faria da mesma cor. Pronto, que seria da mesma cor do teto, não sei, ter alguma ligação, porque depois tens a madeira do pavimento, a madeira do teto, a madeira da porta, acho que é too much. Então, eu, sinceramente, até com este papel de parede, pintaria tudo branco. Pronto, deixaria, caixaria, rodapé, ou o que é. E depois a parede branca também, puxador branco, acho que combinaria melhor. Pronto, isto é um quarto de criança. Eu acho que é suposto ser lúdico, engraçado, colorido. Aliás, toda a casa é colorida, na verdade. Pronto, e depois deve ter aqui coisas mais ao gosto de quem habita neste espaço. Eu vou ser aqui um bocadinho preconceituosa e dizer que deve ser uma menina, por causa do cor-de-rosa. Ela deve gostar de cor-de-rosa, portanto já deve ter um pouco essa influência também. Por outro lado, não tem assim muitos elementos, não é um quarto muito grande, não é? Porque tens a cama, deves ter umas mesas de cabeceira, não sei se eles vão mostrar, alguns brinquedos, o papel de parede é muito giro. Tem aqui assim uma mesita de cabeceira. Pronto, ele está a dizer,
a cor favorita da filha é cor-de-rosa, faz sentido. O setup, mais uma vez, é muito convencional, cama ao centro da parede, uma mesa de cabeceira de cada lado e aqui integrada nesta cabeceira da cama. Aqui não me faz tanta confusão estar a fazer esta barra, estar a fazer contraste com o papel de parede, e eu acho que é por causa das cores, não são cores tão contrastantes, não é? A madeira é clarinha, o papel de parede é bastante colorido, mas não é tão escuro como o do quarto de casal lá de cima. Ainda assim, eu não sou muito fã, por acaso, deste... Acho piada a estes candeeiros que estão na cabeceira, sinceramente, são tipo uns apliques, não é? Que estão na cabeceira. Acho alguma piada, mas não acho muita piada à madeira, nem aos puxadores. Não sei, parece-me um pouco antiquado. Eu, como trabalhei numa loja de mobiliário há muitos anos, tenho algumas referências, os móveis que se faziam na altura, portanto, estamos a falar, sei lá, há 15 anos talvez, e isto faz-me lembrar isso, e então acho um pouco antiquado, acho que é porque tem essa referência, pronto. Mas é simples e parece-me funcionar. Está tudo muito, eu acho, muito bem articulado em termos das cores, dos materiais que está aqui, não é? Aqui esta manta, não é? E a cadeira ligam muito bem as cores com a cor do papel de parede. Então estas ligaçõezinhas acho que fica bonito. É sempre um risco misturar padrões, mas se as pessoas gostam, há formas de fazer com que funcione. Pronto, este é outro quarto, ok, pronto. Este é o quarto do rapaz. Mais uma vez, papel de parede tem várias cores, então vai facilitar assim um pouco a ligação com outras cores que se introduzam no espaço, como aqui no caso privilegiou-se o amarelo e o azul, que são duas cores contrastantes, portanto estas cores na roda das cores são quase contrárias, então quase ao mesmo. Pronto, e então são muito contrastantes, então vão logo encher muito o espaço, estão a perceber? Vão logo dar muita dinâmica ao espaço. Temos aqui também algum vermelho, algum verde, pareceu-me. É isso, eu acho que como o papel de parede tem muitas cores, acaba por fazer essa ligação com as cores que se colocarem aqui, mas é boa ideia de facto escolher uma ou duas que tenham mais primazia para não ficar muito, muito cheio, com um ar muito cheio. Eu não sou muito fã, sinceramente achei a conjugação cromática do quarto da menina mais interessante, e este aqui parece-me mais confuso, parece-me bem mais cheio e mais atulhado. Os quartos não são quartos muito grandes. Ou seja, não tem assim uma zona muito grande para brincar e tal, mas tem a casa, portanto não é por aí. A casa de banho, acho que é a casa de banho para os dois e pronto, também é muito divertida. Eu acho que isto para as crianças há de ser muito interessante, não é? Todo este dinamismo e toda esta cor. Acho piada, assim. Uma casa de banho simples, quer dizer, tirando o desenho no mosaico, não é? É uma casa de banho convencional, mas estão a ver, os móveis parecem antiquados, mesmo este móvel de casa de banho, o lavatório parece pequenino. Mas pronto, o lavatório, zona de arrumação, tem ali a sanita, mas tipo estes puxadores e estes desenhos, sabem? Estas nervuras, isto parece-me um pouco... Este armário com espelho, eu deduzo que dê para abrir, que tenha também arrumação, não sei. E depois, isto dá sempre jeito, numa banheira, ter assim uma zona para colocar géis de banho e essas coisas. E assim não tem que se pousar nas bordas. As bordas têm aqui alguns brinquedos, parece-me, mesmo aqui no lavatório. É uma casa bem para crianças, faz todo sentido. Aqui falta o cortinado, não é? Tem aqui as argolas, mas não tem o cortinado. Pronto, já está. Então, o que é que eu achei? Não é muito o meu estilo, nem em termos de decoração, nem em termos de arquitetura. É assim muito moderno, tudo muito direito, mas ao mesmo tempo a conjugação dos materiais serem vários materiais, apesar de serem neutros, não é? O pavimento, as paredes, porque havia paredes em tijolo, mas havia paredes brancas, pronto. Depois o teto em madeira, o pavimento em madeira também, mas de tons diferentes, portanto seriam madeiras diferentes. A caixilharia preta, acho que fazia muito contraste, portanto eu não sei se não iria para uma caixilharia metálica, ou sem estar pintada. Ou talvez até branca, da cor das paredes. Aquelas paredes com aquele azul pintado, eu sinceramente não acho que funcionasse muito bem naquela zona. Pronto, seria tudo branco. E então também ajudaria com a questão das caixilharias. Mas depois há algumas paredes que estão pintadas, por exemplo, aquela das escadas achei bonita. Não sei se é pintada ou se é papel de parede. Se era um mural, pronto, essa parte não percebi. Mas achei que funcionava muito bem, é uma zona de passagem e só tem aquilo. No fundo, é uma casa com muita luz, muito espaço, em termos até de funcionalidade ou de organização dos móveis dentro do espaço.
eu achei que funcionavam muito bem em termos de circulação, acesso aos móveis, etc. Portanto, circulação à volta da mesa de centro, à volta da mesa de jantar, sei lá, na cozinha. Pareceu-me tudo ok, portanto, harmonioso e bem distribuído. Mas as cores é que achei um pouco demais, sobretudo nas zonas mais pequenas. Enquanto que eu não senti tanto isso na zona de estar, zona de jantar, cozinha, e até mesmo os decks, não é? As zonas de estar nas varandas ou terraços. Não senti tanto, mas os quartos, como são áreas mais pequenas, são divisões mais pequenas, senti-os mais atulhados. Pronto, sobretudo os quartos das crianças, porque depois, para além do papel de parede, roupa de cama, tecido na cabeceira, tens os brinquedos também. E senti mais isso até no quarto do rapaz, porque acho que é maior e tem mais coisas. Pronto, e tem mais tons contrastantes. Não é muito o meu estilo, acho que em termos de dicas de decoração que possam ser úteis, acho que é na parte da distribuição das zonas e na separação das zonas. Acho que isso então naquela zona comum está muito bem conseguido. E as zonas de estar. Eu achei as zonas de estar bem conseguidas também. Não é? O tipo de sofá, o espaço que ocupa cada móvel e a relação entre o sofá e as mesas de apoio, mesa de centro, a colocação das almofadas, o tipo de almofadas também. Achei isso interessante, achei que estava equilibrado. É isso, é sempre muitas cores e assim, muito contrastantes e tal, mas achei que tinha uma certa harmonia dentro daquilo que é o estilo desta pessoa. Pronto. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!